Boa noite, graça e paz. Amém? Louvamos ao Senhor Jesus por todos os benefícios que Ele tem nos derramado, nos agraciado. Eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus, dizer que Deus é bom. Você que está nos assistindo através dessa live aí, pela essa plataforma do Instagram, e logo ela estará em outras plataformas como YouTube e Facebook. Amém? Nos segue lá, que Deus tem falado conosco e é o mesmo Deus que falará com você também, ok? Como prometido, eu acredito que eu falei outra live a quinta-feira, nós teremos o nosso culto presencial no dia de hoje, porém o governador ele voltou atrás, é um homem que não tem palavra, infelizmente, né? Ele voltou atrás, mas nós estamos orando porque já estamos acreditando desde o início que há uma perseguição, uma resistência contra a igreja. Então, a igreja do Senhor somos nós. Devemos nos mobilizar em jejum e oração para que toda essa situação venha a ser transformada de uma forma surpreendente. Nós acreditamos que a igreja do Senhor é saúde, é cura, é libertação, é transformação, porque não existe psicólogo maior do planeta do que Jesus Cristo. Ele é o nosso maior psicólogo. E a igreja do Senhor, voltando às atividades normais, aos cultos presenciais, temos e fazemos um papel essencial para a sociedade. Então fica aqui a nossa fala para que o nosso governador do estado de Pernambuco, o senhor Paulo Câmara, ele possa levar como uma consideração relevante que a igreja do Senhor tem um trabalho fundamental com a sociedade e o povo precisa vir aos templos para adorar e exaltar o Senhor e propagar uma unidade coletiva. Amém? Então fica aí o nosso recado. Você que está nos assistindo, permanece aí online e Deus irá continuar a falar com você. Vem para cá, Catriana Santos, né? Temos hoje a administração da palavra com a nossa diaconisa Catarina Santos. Ela está na neve aí no manto para trazer essa palavra. Eu vou orar por ela. Pai, te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu favor. Obrigado pela vida da tua filha, Senhor. Obrigado porque você já colocou as palavras que você quer que ouçamos em seus lábios. Obrigado por tudo quanto você fez na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Espero que todos estejam bem. A palavra de hoje que eu tenho para trazer para vocês, né, é algo que eu já tinha falado aqui na igreja há um tempo, acredito que 2018. E eu estudando, foi algo que Deus ele falou mais uma vez ao meu coração. E eu acredito que sim, que há pessoas que precisam ouvir, não que já se foi falado, mas ouvir o novo de Deus, né? Porque Ele sempre tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, né? E o tema da minha ministração, amém? É Oséias, um caso de traição e fidelidade. Oséias, ele, para mim, é um dos profetas que eu mais identifico sobre o amor de Deus, né? Porque sempre quando eu lia esse capítulo, eu não entendia da forma que hoje eu entendo, né? Porque geralmente as pessoas levam para o Velho Testamento, elas querem buscar um Deus com caráter mau. Mas eu gosto de entender no Velho Testamento o amor de Deus. Eu gosto de entender no Velho Testamento o Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que sara. E o Senhor, ele tinha várias formas de demonstrar o amor dele, né? Ele, até formas que, se a gente for ler assim de ímpeto, a gente não vai entender muito. A gente lê e fica, mas por que Deus ele quis usar essa forma para demonstrar o amor dele? Mas essa é a forma de Deus, né? Quando a gente vai entender no profundo dele, quando a gente vai entender aquilo que ele quer falar,
nós conseguimos extrair aquilo que ele revelou, né? Então, Oséias, a história de Oséias é isso. Ele retrata um amor, uma traição e uma fidelidade. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O livro de Oséias é um livro que demonstra claramente o amor de Deus por sua igreja. Ele revela profundamente o coração do Pai ao ver a sua noiva traindo com ídolos daquele século. Oséias vai em busca da sua esposa, que era uma prostituta. Casa-se com ela, direcionado por Deus. Por outra vez, Deus manda que Oséias vá em busca de sua esposa e que ele a compre. Deus quer que, da mesma forma que ele ama o seu povo, mesmo na infidelidade, Oséias ame a Gomer. O profeta Oséias trouxe a palavra de Deus nos dias de grandes riquezas e muita fartura em Israel, reino do norte, e em Judá, reino do sul. Eu sempre, quando eu estou lendo essa história, eu fico pensando, tipo, imagina, você se casar com uma pessoa que no altar ela vai declarar para você que todos os dias ela vai lhe trair. A história de Israel é sempre essa história de ingratidão e de infidelidade, né? O povo de Israel, ele traía o Senhor por tantos ídolos. Se eles vissem um pedaço de ouro, eles iam adorar aquele pedaço de ouro, mas eles se esqueciam das promessas que Deus fez. Eles se esqueciam quem era o Deus dele. Mas ainda assim, o Senhor, ele nunca chegou para Israel para dizer que não amava. Não, ele dizia: olha, Israel, eu amo vocês. A palavra do Senhor sempre fala isso. Então, vamos lá para Oséias capítulo 1, para a gente entender mais um pouquinho sobre essa história. Amém? Eu vou para o capítulo 1, ainda não para o 2. A gente vai entender um pouquinho antes o início da história, como tudo começou, o porquê que começou. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Para lá, por favor. A gente começa a entender, né, a forma que Deus ele usava no Velho Testamento para falar algo ao profeta. Houve um profeta que profetizou nu e Deus estava falando de tanta vergonha que ele estava de seu povo. E aqui ele está dizendo: olha, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O 3, pode ser. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu-lhe e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Para aí, por favor. Gomer. Vamos começar falando sobre ela, né? Filha de Diblaim. O significado de Gomer era perfeito e acabada. Podemos observar pelo significado de Gomer que ela não precisava de mais nada. Ela era perfeita e era acabada. Acabada no sentido de que não precisa fazer mais nada. Deus ordena a Oséias que vá em busca de uma prostituta. Então, por que uma meretriz? Deus usou essa forma para mostrar a Oséias até onde chegava o pecado de Israel com as suas adorações a ídolos. Deus quis mostrar que não era somente um pecado, mas sim uma traição da noiva para com o noivo. A gente precisa entender, também nos dias de hoje, que o Senhor ele não nos tem apenas como um povo. Pessoas por quem eu mandei o meu filho para que morresse numa cruz. Ele nos tem como noiva. Ele nos tem como pessoas perfeitas e acabadas. O Senhor não olha para a gente e olha como o nosso passado. Ele olha para aquele futuro que Ele preparou para nós. Então o Senhor estava dizendo a Oséias: olha, Oséias, a terra se prostituiu, né? Então,
Nós também precisamos entender que a partir do momento que nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos traindo o Senhor. Estamos traindo aquele que nos fez seus filhos. Da mesma forma que Oséias foi atrás de Gomer, Deus veio atrás de nós, no meio do nosso pecado e da nossa vergonha. Todas as vezes que nós pecamos, nós quebramos a aliança que Deus fez conosco. Da mesma forma que o Senhor ele ordenou que Oséias fosse atrás de Gomer, o Senhor ele veio atrás de nós. É como se uma história tivesse acontecido em Israel e outra tivesse acontecido conosco. Ele nos tirou da nossa vergonha. Ele nos deu dupla honra. Ele nos levantou do lamaçal do pecado e disse que somos sua noiva. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é: o que levou a Gomer a se afastar do seu marido e voltou para a sua vida? Vamos seguir um pouquinho a mais. Vamos para o versículo 3. Não. O capítulo 2. Amém? A partir do 1. Diz assim: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se propriamente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Volta para o 5, por favor, quero falar sobre ele. O que levou Gomer a se afastar de seu marido e voltar para sua vida? Ela se afastava porque não conseguia enxergar que o seu marido era capaz de suprir as suas carências e necessidades. Se a gente for ouvir testemunhos de pessoas que teve seu casamento, que seu casamento acabou por alguma traição, o que é que ela vai dizer? Por que foi que você traiu seu marido? A primeira resposta que vem é: porque ela não me satisfazia como eu precisava. A gente escuta muitos testemunhos sobre isso lá fora. Mas a grande verdade é que Deus, como nosso noivo, nele nós temos tudo. E Gomer, ela diz aqui que ela se prostituiu, porque ela diz aqui: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, levando o assunto para o povo de Israel, eles estavam buscando em outros deuses aquilo que somente Deus tinha. A mesma coisa aconteceu conosco várias vezes. Nós estávamos vivendo a nossa vida com o Senhor e algo lá fora nos atraiu e nós achávamos que aquilo lá era maior e melhor do que o que o Senhor preparou para a gente. Eu acredito que, se não todos, alguém já viveu isso. Um momento da sua vida que você só fazia escorregar, que você sabia que tinha um Deus que era seu Pai, que queria lhe chamar para perto de você. E o que é que você fazia? Você preferia as outras coisas. Porque nós nos cegamos. Nós até pensamos que as coisas lá fora são melhor, mas na verdade não. O que os deuses podem nos oferecer, aquilo que ofereceu a Gomer, o Senhor ele tem algo maior e melhor para as nossas vidas, amém? É dessa forma que o nosso Pai se sente todas as vezes que colocamos coisas ou pessoas na frente dele, quando trazemos deuses para as nossas vidas. O pecado grita uma declaração para Deus: Deus, você não é suficiente para mim. Todos os dias ele grita isso. Está na nossa mão o poder da escolha. Se vamos escolher honrar o nosso noivo ou se vamos traí-lo todos os dias. O que ele quer de nós é fidelidade. Os filhos de Gomer. Jezreel significava: Deus quis dizer que castigaria o rei de Israel. A menina não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel. O menino, não meu povo, eu não sou mais o Deus dele. Mesmo tendo o profeta Oséias agora como seu marido, Gomer voltou a procurar outros homens. E a justificativa dela eram as coisas que eles apresentavam.
coisas que um dia iam passar. E mais uma vez, levando para os dias de hoje, isso também acontece conosco. Vamos para o versículo 7. Israel atribuiu aos Balaíns aquilo que são dádivas de Yahvé. Deus é como um esposo de Israel, que deseja o seu amor e a fidelidade. O 7. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. 8. Ela, pois, não soube o que é que lhe dei o trigo. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que elas usavam para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Você consegue entender o que é que Oséias está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, ela é que não sabe que eu é quem dava para ela ouro, prata, o linho, o vinho. Traz para os dias de hoje, quem é que nos satisfaz? É o Senhor. E às vezes a gente acha que poucas coisas lá fora vai nos satisfazer. Enquanto o Senhor ele nos dá coisas melhores. É Ele quem nos satisfaz, é Ele que preenche a nossa alma, é Ele que preenche as lacunas do nosso ser. Então não adianta a gente buscar lá fora aquilo que somente o nosso noivo pode nos dar. E infelizmente Israel sempre atribuía aos Balaíns aquilo que eram dádivas de Deus. E a idolatria foi o grande pecado de Israel. Sempre faziam coisas para poder adorar, quando na verdade o único que precisava ser adorado era Deus. Amém? E vamos para a parte da fidelidade. Amém? A gente conseguiu entender um pouco do tanto que Israel ele pecava contra o Senhor na questão de idolatria, na questão da traição. Agora vamos falar sobre a fidelidade, porque a fidelidade é a essência de Deus. Amém? Por diversas vezes, Israel traía o Senhor em adoração a outros ídolos. Um deles era o Deus da fertilidade. Quantas coisas buscavam em outras pessoas, onde só podiam encontrar em Deus. Diante de tanta infidelidade, Deus mostrou a sua fidelidade. Ele não desistiu de Israel, não desistiu de nós, e a sua fidelidade alcança gerações, e isso nos faz estar ligados com Ele. Nós vamos para o capítulo 2 ainda, mas o versículo 14 e o 15. Amém? De todas as passagens de Oséias, a partir daí, do 2, é a que mais me chama a atenção sobre a fidelidade de Deus. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Arpó, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Aqui nós já conseguimos entender que a fidelidade de Deus oportunizou a Israel uma segunda chance. E a gente começa a entender das vezes que Oséias ele foi até lá ao prostíbulo para buscar Gomé. E eu entendo que o que mais chamava a atenção de Deus não era simplesmente o ato que Gomé estava praticando. Não era simplesmente o ato da traição de Israel, mas era porque eram os filhos deles que estavam lá. Sabe, Ele não vai nos buscar simplesmente por causa do nosso ato, mas porque Ele não aguenta ver os seus filhos o traindo. E Ele simplesmente não chega pra gente e diz, olha, eu vou lhe dar a separação, vou me distanciar de você. Ele sempre vai atrás. Sempre quando Gomé, ela se separava de Oséias, ela aí voltava para o prostíbulo, o Senhor dizia, olha Oséias, vai lá, compra a tua esposa e traga ela de volta para casa. Era isso que ele fazia sempre, é isso que ele sempre faz. Todas as vezes que nós nos apartamos do Senhor, Ele vai lá e nos lembra por que fomos comprados. Ele nos diz, olha, vocês foram comprados por um alto preço.
não vai se livrar de mim tão fácil não, porque vocês são meus. Amém? Nós somos do Senhor. Não adianta. Por mais que o seu corpo queira se afastar do Senhor, lembre que seu espírito está ligado a Ele. Não deixe com que as coisas banais desse mundo se afastem do Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele aqui oportunizou a Israel uma segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Ele está sempre nos trazendo de volta. Amém? Agora eu quero dar continuidade lá em Oséias 3. Isso aqui retrata aquilo que eu acabei de falar. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos e passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Não é o amor de Oséias por Gomer que retrata o amor de Deus. É o amor de Deus por Israel que inspira o amor de Oséias por Gomer. Imagina Oséias sempre olhando para essas atitudes de Deus e entendendo que realmente retrata que ele tinha que amar a Gomer como Deus amava Israel. Deus não nos ama por alguma coisa boa que Ele viu em nós. Ele prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor por nós, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Da mesma forma que ele sempre pedia para que Oséias fosse lá e comprasse a sua esposa mais uma vez, ele prova o seu amor por nós quando Cristo morreu em uma cruz. Amém? Fomos comprados. Imagina você comprar algo que já é seu. Imagina. Tipo, é o meu povo, eu vou ter que comprá-lo, porque eles estão sempre se afastando de mim. Quando eu lembro disso, eu lembro sempre de uma história que eu li, uma vez, que um menino, ele tinha um barco, e ele estava brincando com o seu barco, e o seu barco se perdeu, seu barquinho se perdeu. E ele estava passando por uma loja e ele viu um barco. E ele olhou e disse, esse barco é o meu. Não sei bem se era o dele, né? Mas ele olhou e disse, esse barco é meu. E ele foi lá e comprou o seu barco mais uma vez. A mesma coisa foi com Deus. Mesmo sabendo que o povo era dele, ele precisou comprar o seu povo. E Oséias sempre ia lá no prostíbulo e comprava o seu povo. Jesus foi até uma cruz e nos comprou. E nos comprou por um preço de sangue. Amém? Então não vem dar uma graça por preço barato. Não vem dar graça. Amém? Porque nós fomos comprados por um preço de sangue, um preço caríssimo. Onde o Senhor se entregou ao mais alto de uma cruz e morreu por nós. Sim. Vamos pular agora para Oséias 6. Vamos passear um pouquinho por Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei.
e os meus juízos serão como luz. Volta lá para o 4, por favor. Vamos ler de novo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ele não quer sacrifícios, ele quer o nosso coração. Mas como está o nosso amor diante do Senhor? E um dos pontos que eu separei aqui é o que tem tirado a nossa adoração. Ou o que tem tirado o nosso amor pelo Senhor. Será que nós temos feito como o povo de Israel? Que tudo que via fazia de ídolos? Eu não estou falando que você vai pegar uma estátua e vai adorar. Mas você pode começar a passar a adorar pessoas. Pode começar a passar a adorar coisas que às vezes você nem percebe. Mas tudo, absolutamente tudo, que nós amamos a mais do Senhor é idolatria, meus irmãos. Se a gente amar mais uma pessoa do que amar o Senhor, estamos idolatrando. O que é que a palavra do Senhor diz? Amarás o Senhor teu Deus sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a tua força, com toda a tua alma. É simples. O Senhor, ele tem que ser amado primeiro. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. É algo que a gente sente esse amor e nós nunca vamos amá-lo mais do que ele nos ama, né? A gente pode dizer, Senhor, eu vou te amar mais aqui, você... Não é um jogo. Não importa o quanto nós vamos amá-lo, ele sempre vai nos amar mais. Sempre vai nos amar mais. Então, aproveita que você está em casa, está sozinho, está acompanhado. Para e pensa. Será que eu tenho amado mais alguém do que eu tenho amado a Deus? Será que eu tenho amado mais um objeto mais do que eu tenho amado a Deus? Será que eu tenho passado mais tempo fazendo outras coisas a não ser com o Senhor? Porque isso é idolatria. E nós temos que despertar para os dias de hoje. Porque o povo de Israel foi ingrato. Foi infiel. Foi. Mas às vezes nós também somos infiéis com o Senhor. Sempre quando nós quebramos a nossa aliança com Ele, nós estamos traindo o Senhor. A palavra do Senhor diz que todo homem é escravo daquilo que o domina. Então, o que tem te dominado? Nada precisa te dominar. Nada, o Senhor te fez livre. Se algo te domina, você é escravo daquilo. Imagina um escravo que já foi declarado livre, se escravizando mais uma vez, sem prescrição. Porque o Senhor te fez livre. Livre para voar, livre para amá-lo, livre para se dedicar a Ele e servir ao seu reino. Amém? Em que estamos traindo o Senhor? Em que nós estamos traindo o Senhor? Para e pensa, será que eu estou traindo o Senhor? Será que eu preciso despertar nesses dias? Pensa sobre isso. O cativeiro assírio não coloca um ponto final no plano soberano de Deus. As tragédias humanas não frustram os planos daquele que governa o universo. Vamos para Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque... 14. Aonde estava? Isso. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará a misericórdia. E nós alcançamos. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão aos seus ramos o seu esplendor. Estenderão-se aos seus ramos. O seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a de vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entende essas coisas? Quem é sábio que entende essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele,
mas os transgressadores nele cairão. Amém? Acredito que vai até aí, até o nome. Vocês começam a entender as promessas do Senhor? O cativeiro assírio não colocou um ponto final no plano soberano de Deus. E muito menos as tragédias humanas vão frustrar os planos daquele que governa o universo. Os planos dele para nós são esses. Amém? Ele é quem nos dá o fruto. E ele está dizendo, olha, eu sempre serei com vocês. Eu sempre amarei vocês. Nós entendemos também que onde abundou o pecado do povo, superabundou a graça de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nunca iremos encontrar um amor tão grande como o de Deus por nós. Ele montou seu império sobre o amor. Não precisou matar ou ferir. Ele simplesmente fez a diferença em amor. E o povo de Israel ouviu a voz do Senhor e se voltou para ele. Amém? O plano que Deus fez com Oséias conseguiu entender. Vou falar aqui mais uma vez. Que não é o amor de Oséias por Gomé que retrata o amor de Deus. É o amor de Deus por Israel que inspira o amor de Oséias por Gomé. Amém? Esse amor inspirou e nos inspira até hoje. Para entender até onde vai o amor de Deus, até onde vai a graça de Deus. Amém? Onde ele coloca o seu profeta e dizer, compra mais uma vez a tua esposa. Porque a terra está se prostituindo. Eu quero convidar vocês a ir lá para Oséias 11. Ele mostra tudo o que Deus fez com Israel após esses casos. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam da minha presença. Vocês conseguem se imaginar isso? Quanto mais Deus chamava Israel, mais eles iam da presença do Senhor. Imagina, alguém está sempre chamando, vem para perto de mim. O Senhor dizendo, se aproxima de mim, eu os amo, e a pessoa ignorar, certo? Quanto mais chama, mais se ia na minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso, a imagem de escultura. O Senhor todo o tempo demonstrando a Israel o quanto eles amavam. O que é que Israel fazia? Volta lá para o 2, por favor. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso, a imagem da escultura. Algumas pessoas elas dizem que os deuses que Israel mais adorava eram os deuses da fertilidade. Imagina, o Senhor chegar para Eva e diz, olha, para a mulher, darei, de ti nascerá homem, vocês vão dar luz e tudo mais. Saber que Deus é o próprio Deus da fertilidade, ele é aquele que faz vida gerar vidas. Israel entender quem é Deus e ainda assim sacrificar coisas ao Deus da fertilidade. Imagine como é que estava o coração de Deus diante disso. Pode passar para a próxima. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o em meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Aqui o Senhor está dizendo... Volta lá, por favor. Aqui o Senhor está dizendo que ensinou a Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas não atiraram que eu era quem os curava. Sabe, o Senhor disse a Israel, olha, anda por aqui. Israel, eu te seguro pelo meu braço. Igreja, anda por aqui. Eu cuido de vocês. E o que é que eles faziam? Se esqueciam que era o Senhor quem curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Eu amo essa parte. Como te deixaria, o Efraim? Como te estragaria, o Israel? Como te faria como a Adimá?
Como fazer-te o Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão, pois, o Senhor. Este bramará como leão. E bramando os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como as pombas, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Acredito que acabou. Amém? Deixa eu pular aqui um pouquinho, rapidinho. Eu quero detalhar um pouquinho essa parte aqui, nessa tradução, que diz assim: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Diante de tanta infidelidade, diante de tanta traição, o Senhor só está demonstrando para Israel que nunca desistiria dele. E quantas vezes o Senhor fez isso conosco? Eu não consigo ler essa passagem imaginando o próprio Deus falando para nós. Como ele diz aqui: igreja, como eu poderia abandonar vocês? Como eu poderia desamparar vocês? Não deixarei que a minha ira te domine. E quando eu rugir como um leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. É uma ordem dada pelo Senhor. Quando ele rugir como leão, o seu povo se voltará para mim. Há uma passagem lá em Joel capítulo 2, acredito que do 2 para o 3, que há uma ordem, né? O Senhor, ele diz, olha, e acontecerá depois que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas o derramar do espírito é algo que vai acontecer depois, né? E acontecerá depois. E antes disso, há uma lista de coisas que há de acontecer. E uma dessas listas de coisas que eu amo, que se junta muito com isso, é que o Senhor diz assim: chama os velhos, os anciões, chama os que mamam, chama as criancinhas de colo, chama os jovens, chama os sacerdotes, tocai a trombeta em Sião. Então o que é que ele diz? Ele diz que antes do derramar, precisamos ajuntar, é necessário se ajuntar os que mamam, os anciões, os jovens, as crianças. E a palavra do Senhor, que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor, né? Então, é algo que vai acontecer depois do derramar do Espírito, a junção de todo o povo. O Senhor, ele nunca quer deixar ninguém de fora. Ele sempre diz ajuntar as congregações, porque ele precisa do seu povo unido. Todos sem exceção. Haverá um dia quando o leão rugir e todos se ajuntarão mais uma vez. Por quê? Porque para o Senhor derramar o seu Espírito, para o Senhor demonstrar o seu amor, ele precisa de uma congregação com todos. As crianças, os anciões, os jovens. É uma ordem do Senhor. Amém? Então que a gente possa colocar essa ordem do Senhor dentro de nós. E lembrar mais uma vez que nós não podemos pecar, nós não podemos trair o Senhor. Para e pensa, há algo que está te dominando? Há algo que está fazendo você trair o seu noivo? Há algo que você está colocando na frente do Senhor? O primeiro é Deus. A prioridade é Deus. O amor primeiro vem dele e vai para ele. Porque ele é o nosso Pai. Amém? E ele fez tantas coisas para que Israel pudesse entender que a prostituição não era algo que ele queria para ele. E ele também nos levantou da nossa vergonha. Amém? Nos restituiu, nos chamou pelo nome e nos chama de filhos dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Boa noite. Boa palavra. Você tem um dono. E o teu dono é Deus. Aquele que antes não poupou, mas entregou o seu único filho por amor a nós. Somos eternamente gratos a Deus, porque Ele nos tem como filho. Mas cabe a nós entender esse ponto. Deus nos tem como filho, mas será que nós o temos como pai? Se não, reveja os seus conceitos e assim irá usufruir dos benefícios de filho. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente